Eu sou a Débora de Castro da Rocha, retorno aqui hoje para tratar com vocês do contrato de empreitada e mais especificamente das indenizações que são referentes aí ao contrato de empreitada. Muito se ouve falar aí na possibilidade de paralisação da obra pelo dono da obra. E nestes pontos existem muitas dúvidas que acabam surgindo, porque podem questionar, mas aconteceu uma situação que levou esse dono da obra a ser compelido a eventualmente paralisar a obra, talvez não necessariamente é um ato dele, né? Como se procede numa situação como essa? Nestes casos, nós temos orientações expressas no nosso Código Civil, no sentido de dizer que sempre que houver essa paralisação, haverá necessidade deste dono da obra de indenizar, ou seja, de pagar tudo aquilo que aquele empreiteiro teria condições de receber se aquela obra tivesse sido levada a termo, ou seja, se tivesse sido concluída. Então, nesse sentido, se eu parar para analisar toda essa situação, o 623 me diz, aí eu posso dizer o seguinte, ele pode parar, ele para com essa obra, mas então ele tem o dever de indenizar. Aí eu também posso falar na culpa exclusiva desse dono da obra, porque realmente se ele tem a liberalidade ou se ele está sendo levado à paralisação dessa obra por uma situação que decorre de de uma providência que deixou ou não foi tomada ou não foi adotada, então ele incorre aí na culpa exclusiva, o que o leva necessariamente a esse dever de indenizar. Os artigos 623, 625, 626 vão tratar especificamente dessas situações, inclusive aí trazendo também a situação, ou seja, a possibilidade de que o empreiteiro também possa suspender aí essa obra. Então, só que nestes casos, quando o empreiteiro suspende, ele tem que ter realmente se amoldar a algumas situações específicas, ou seja, ou ele não deixa de receber, claro, ele estaria legitimado aí a rescindir esse contrato, ou então, de repente, aquele contrato se tornou oneroso, né? Teve alguma situação específica que o impossibilita de conduzir, ou questões hídricas, geológicas, né? Ele é bem taxativo ali o 625 ao assegurar essa possibilidade de que o empreiteiro também paralise, né, que ele suspenda essa prestação de serviço. Nesse caso, ele estaria legitimado por algumas situações. Aí, diferentemente já do que ocorre, por exemplo, em razão aí da culpa exclusiva daquele dono da obra, que infelizmente, por N razões, pode ter sido aí obrigado, ou enfim, alguma situação que decorreu de uma prática, né, que nem sempre é muito clara para nós, decorreu ou levou ele aí a ter que suspender essa obra. E claro, por via de consequência, gerando prejuízos a esse empreiteiro, que conforme a própria modalidade do contrato de empreitada, pode trabalhar sozinho ou então contratar, né, outros funcionários, enfim, teve prejuízos para contratar pessoas, muitas vezes retirou valores, né, do seu próprio bolso para fazer frente a essas despesas com funcionários e acabou não recebendo para isso. Então, nestes casos, claro que esse empreiteiro terá sim o direito à indenização. E quando eu falo indenização, indenização lato sensu, eu falo de indenização a receber aquilo que poderia, aquela remuneração que havia sido pactuada e inclusive aí as perdas e danos decorrentes deste ato também, dessa paralisação, porque ele não contava com aquele cenário. Mas para tanto, e considerando que nós estamos falando desses aspectos de contrato de empreitada, vale a pena diferenciar o que seria um contrato de empreitada e um contrato de prestação de serviços, né? O contrato de empreitada, na verdade, aí você tem o empreiteiro operacionalizando toda aquela situação, não existe subordinação, existe onerosidade, um contrato bilateral, um sinalagma, onde existem obrigações recíprocas. O empreiteiro vai ter que prestar ali aquele trabalho, né, enfim, entrega aquela obra e aquele dono da obra vai ter que realizar
o pagamento efetivo, aquilo que foi combinado em razão, inclusive, de situações que foram pactuadas entre eles, ou seja, normalmente em contratos assim, se dá através da medição que é realizada. Então, são critérios que devem ser observados para o pagamento do preço que foi estabelecido, então, entre as partes. Já o contrato de prestação de serviços, ao contrário, existe ali a subordinação, né? Já o que não ocorre no contrato de empreitada. Então, não tem subordinação no contrato de empreitada e já no contrato de prestação de serviços já existe essa subordinação, existe essa fiscalização, enfim, uma situação bastante diferenciada. Então, analisando esses aspectos, a gente não pode confundir um contrato com o outro. E o que a gente quer ressaltar aqui é justamente a possibilidade de que esse empreiteiro possa se fazer valer do que dispõe a legislação, especificamente ali o Código Civil, nos artigos 623 e seguintes, para que ele possa, eventualmente, diante de uma situação como essa, analisar todo o seu cenário. Claro que existem muitas especificidades, cada contrato é um contrato e tudo vai dever ser analisado necessariamente de acordo com a situação que for pactuada entre as partes. Nós já temos decisões, inclusive no Tribunal de Justiça do Paraná, acenando por essa possibilidade, dizendo que, ou seja, existe entendimento no sentido de que uma vez acontecendo então essa suspensão da obra, haverá sim a necessidade de pagamento de indenização pelos lucros cessantes, né? E isso aí num percentual de 50% daquilo que o empreiteiro poderia oferir no caso aí de ser levada essa obra a termo, ou seja, ser finalizada. Então, não restam dúvidas de que em situações como essa, de fato, esse empreiteiro pode se socorrer aí das disposições constantes no artigo 623, no artigo 625, 626, a fim de que então possa aí ver satisfeito o seu direito diante de um quadro aí que muitas vezes é avassalador, muitas vezes acaba com aquela empresa de pequeno porte, dependendo da configuração. Então você pode ter uma dificuldade imensa na continuidade da sua atividade empresarial, porque muitas vezes esses empreiteiros, pequenos empreiteiros, estão lotados em uma obra e essa obra simplesmente é paralisada. Então, como que a gente pode proceder numa situação assim, até para que esse empreiteiro tenha então aí a possibilidade de reaver ou de receber aquilo que efetivamente fora pactuado? Muitos pensam várias vezes que não tem o que fazer, né, que não, infelizmente encerrou, ou às vezes o dono da obra até acaba alegando que não é por culpa dele, que foram fatores externos, né, mas de qualquer maneira nós temos que analisar os pormenores e verificar se esses fatores externos realmente não têm correspondência, né? Então são situações que têm que ser avaliadas caso a caso, né? Por quê? Porque se eu estou falando aqui de uma culpa exclusiva, a liberalidade desse dono da obra paralisar e também um fato que possa vir a implicar nessa paralisação que tenha relação direta com esse dono da obra, ou seja, ele incorreu em algum erro na concessão de licenças, enfim, alvarás, algo que tenha implicado necessariamente nessa paralisação, que me diz então que eu vou poder me socorrer dessa disposição legal que preceitua a possibilidade então de que haja aí essa indenização para esse empreiteiro. Então, neste caso, não restam dúvidas de que existe sim essa possibilidade, bastando então que nós verifiquemos aquilo que dispõe, aquilo que está então preconizado pela letra da lei. Hoje, então, seria isso que eu teria para tratar com vocês. Espero vocês no próximo vídeo e muito obrigada. Até lá!